nos fechar nossos olhos, relaxar a nossa mente, levar nosso pensamento a Jesus. Agradecer a espiritualidade por nós estarmos novamente nesse encontro de irmãos, nessa casa de luz que é acolhida, que possamos concluir a palestra hoje e levar tudo de bom, tudo de nós, ao nosso lar, à nossa família. Que assim seja. Boa noite a todos. Hoje é um tema primeiro, até do livro que eu estou começando agora, que diz assim, a primeira lição: o primeiro passo de tudo. Então, o que nós vamos refletir hoje vai ter um trechinho do Buda. Seja bom para si mesmo. Não se julgue com dureza. Se não formos bondosos com nós mesmos, não podemos amar o mundo. Então é a chave de muitas das dificuldades nossas, é esse, não digo um desdém, mas um não acreditar na potencialidade que carregamos dentro de nós. Cada um de nós tem uma essência espiritual e um progresso adquirido e uma projeção para um progresso maior ainda a cada estadia nos mundos onde que habitamos. E é assim com todas as criaturas do universo. Todos nós caminhamos para evoluir. Mas o primeiro passo sempre é nos compreendermos, nos amarmos, nos aceitarmos com as fragilidades e nos acautelarmos com as nossas facilidades, com a nossa inteligência, dando bom uso, principalmente. Nós falamos agora há pouco sobre isso, sobre a riqueza de que todos nós possuímos. E ela é uma riqueza que não deve ficar na inércia, parada, e sempre dar uma boa destinação em tudo aquilo que a gente tem. Diz o autor: coloquei esse assunto logo no primeiro capítulo do livro porque, sem a prática do auto-amor, nenhuma das sugestões apresentadas nas páginas seguintes terá chances de dar certo. Acredito piamente que o sofrimento que hoje bate à nossa porta é um chamado para o amor. Se a gente notar, tudo foi falta de amor, de cautela, né, de uma insaciável vontade de fazer tais coisas e que nos fragilizaram em algum momento da nossa caminhada. Que até um tanto a gente vai como que um carro sem freio, vai querendo que as situações, mas logo a gente tem de dar a nossa parada para manutenção e às vezes nos fragilizamos, não raras vezes. E eu digo ainda que é bom quando a gente sente um embate mais forte, porque aí dá tempo de reflexão, é como que uma segunda oportunidade na mesma vida onde nós estamos. É claro que sabendo que sempre o Criador nos dá oportunidades de vir, voltar e fazer a lição que deve ser feita. Mas quantas vezes nós divergimos dos caminhos que precisamos trilhar, ou de coisas que precisamos fazer, porque queremos a situação mais fácil? Me deti naquela tua preposição do trabalho que a gente não gosta de fazer e vai deixando. Mas esse é o trabalho
que nos rende mais, porque aquilo que a gente não gosta de fazer é aquilo que a gente aprende a gostar e não vê com a dificuldade que ela se mostra. Às vezes a gente não quer pois se acha incapaz naquele momento. Eu mesmo estou num projetinho, um material que estou deixando, estou fazendo outras coisas que eu tenho que acabar aquilo que eu já comecei. Mas eu sei que eu vou lá chegar e vou fazer. E vai fluir da forma melhor possível. Mas como a gente nunca fez, por isso que sempre há projetos e idealizações sempre melhores para nós, se a gente deixar que as coisas ocorram e que a gente também intensifique a vontade de fazer acontecer. Senão, nada acontece também. Chamado para o amor. Na história espiritual da nossa vida, saímos da estrada da afeição e pegamos atalhos de egoísmo, criando problemas para os outros, o que significa também que criamos problemas para nós. Nessas idas e vindas e tantas vidas sucessivas que tivemos, a gente já criou muito problema para os outros, mas nenhum problema que a gente cria para os outros não tem consequências para nós. Então, disse nos tempos atuais que quando a gente pratica atos repreensíveis e que prejudicam realmente os outros, a gente não está prejudicando somente os outros, e sim a nós mesmos. Porque é tão retroativa a lei de justiça que é automático. A gente faz e colhe as circunstâncias daquilo que a gente está fazendo. Sempre foi assim. Só que hoje nós temos ciência de que isso ocorre dessa forma. Então, por isso que hoje a gente trilha nessa estrada que estamos, eu creio que mais acertadamente. Porque não é somente aquilo que eu quero por querer, por birra, por insistência, mas sim, eu já penso, isso prejudica alguém? Alguém vai ter que passar algum tipo de dificuldade porque eu quero? Então vai muito além. A gente começa a se amar no sentido da mesma forma que a gente quer para o outro. Então isso simplifica. Então eu procuro não fazer mais aqueles crimes de tempos passados que nós praticávamos naturalmente. E que muitas vezes hoje a gente olha, fica questionando, dando penas, e nem o Pai Criador nos dá penas, nos dá a responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos atos anteriores, de vidas passadas e do tempo atual também. E hoje nós estamos num sistema automático muito rápido. Não leva mais de uma vida para outra. É rápido. Hoje nós falávamos também disso. O quanto está tudo muito rápido. O processo se acelera por necessidade. Então não há mais tempo, vamos dizer assim. Todo o selecionamento está sendo feito. O joio e o trigo estão sendo separados. Para que haja uma boa colheita, haja um selecionamento de grãos. Dá para se dizer assim, os melhores ficarão. E que bom que nós tenhamos o esforço necessário para ficar num sistema tão adequado e tão evoluído materialmente, confortável. O apóstolo Pedro aconselha-nos a amarmos uns aos outros, porque o amor cobre muitos pecados. Parece-me clara nessa definição de Pedro a relação que ele faz entre pecado e ausência de amor. O maior pecado não é
amar é o sofrimento, e o sofrimento quer nos convencer disso. Então, logo que eu adentrei uma casa espírita e comecei a aprender um pouco, aí sempre tinha aquela preconização de que ou tu vem pelo amor ou pela dor. Então, toda vez que nós somos tentados pelos sentimentos pesarosos de algum acontecimento, alguma dor, alguma coisa que nos instiga muito, é o convite para o amor. Porque a gente busca muitas coisas, mas não busca a compreensão de si mesmo, o sentimento que deve animar as nossas ações. Não digo que nós somos pessoas deploráveis, que não temos sentimentos. Nós temos, mas temos um tempo onde que esse sentimento ele deve abranger mais. A gente já não tem um sentimento pela dificuldade, a gente não se esforça quando aquele estranho, alguém que a gente vê de vista, tem uma dificuldade que a gente pode dar uma atenção, sanar de alguma forma. A gente não faz isso. A gente faz isso para os nossos filhos, pessoas mais ligadas. Então, o nosso ponto de amor é muito recluso. Ele precisa da expansão, precisa... Por que eu digo isso? Porque me vem a ideia. Uma vez eu li um livro onde que, no mundo mais evoluído que o nosso, a ação permanente das criaturas que lá vivem é pensar no bem-estar do outro. É um total esquecimento de si mesmo. E hoje a gente vê naqueles que se dedicam a alguma ação generosa que auxilia, que ampara de alguma forma na comunidade onde vive, aquela criatura não tem depressão. Isso é comprovado. Ao momento que tu se dedica a fazer o bem, tu tem as suas dificuldades, mas nada é maior do que a satisfação de estar ajudando. Não é tu te jogar e abraçar a dificuldade dos outros e esquecer de si, mas fazer um pouco, porque às vezes a gente fica tão centralizado nas nossas próprias situações, dificuldades que se somam à medida que a gente fica centrado nelas, e quando nós puxam, às vezes a gente acha que não tem tempo para fazer algo pelo outro, e tu quer ali nas tuas situações, e quando tu vai e é pedido que tu ajude, tu vai lá, faz, tu volta e faz as tuas coisas. Dá uma compreensão, dá uma força. Então tudo sempre é um convite para o amor no sentido próprio da palavra. Que há muitas ideias sobre esse sentimento, mas o maior que nós podemos sentir é a gratidão e o pertencimento, e é o esforço, é o mínimo que nós podemos fazer aqui nessa vida, porque somos, vamos dizer assim, financiados a ter essa encarnação, com muitos que lutam no invisível, lutam no material junto com nós, para que a gente tenha essa possibilidade de aqui estar. Então não é um acaso, não é uma situação que se implantou, mas um projeto de muitas, às vezes 2, 3 gerações combinando para que a gente esteja aqui. Então é valiosíssima a nossa oportunidade aqui. Mas para que possamos amar ao próximo, é preciso primeiro nos amarmos. Jesus pregou amar ao próximo como a nós mesmos. E aí que está o X da questão. Amar os outros como nós nos amamos.
Mas se nós não estamos nos amando da forma correta, eu coloquei da última vez, na última sexta, que eu falei primeira vez sobre esse assunto. Se nós nos amássemos verdadeiramente, a gente cometeria todos esses excessos materiais, físicos e também intelectuais e espirituais? Porque quantas vezes a gente, por não se amar, pensa coisas que não nos trazem benefício nenhum. E outra que eu incluo, até estou tratando algumas dificuldades orgânicas, da nossa alimentação. É tão gostoso a gente comer bastante, comer coisas boas, mas se nós nos amarmos, a gente iria comer somente aquilo que nos desse o vigor, né, necessário, mas uma alimentação que não prejudicasse, tirasse o prazer, ver o quanto é forte a vontade daquilo que é bom, mas é bom momentaneamente. É só amanhecer do outro dia que a gente está no mal-estar do fígado que não se aguenta, não é? Então todos nós somos muito parecidos. E o que vale realmente a gente não dá muito tempo. Eu vejo assim que as pessoas têm um potencial espiritual também trabalhar, mas não tem uma hora na semana para se dedicar a um estudo, ou uma meia hora para se dedicar a ler um livro, a algo que edifique, que ele se compreenda dentro de si. Então, verdadeiramente não nos amamos no sentido correto. Nós ainda somos e queremos aquilo que nos dá satisfação. E a satisfação daqui a um tempo, depois que tu passar dos 50, tu já começa a dar problema. Da mecânica, né? E não se troca as peças. Tenta dar uma revigorada para seguir adiante. Portanto, se faltar o amor por nós, não poderá haver amor pelo outro. Com certeza, nós transmitimos aquilo que nós somos. Muitos confundem o amor por si mesmo com o egoísmo, embora sejam sentimentos totalmente opostos. Da criatura, o egoísmo é fruto da imaturidade emocional da criatura, que vê o mundo como se ainda fosse criança, onde tudo e todos devem girar em torno das suas necessidades. Aqui umas das nossas dificuldades. E tudo deve girar conforme nós pensamos, as coisas têm que sair da exata forma que nós idealizamos, e aí se deprime. Deprime, não aceita. Nós nos comportamos nessas situações como crianças adultas. Queremos o que queremos, não queremos saber de onde é que vai vir, e o mundo não dá. E nós, por educadores que somos, não devemos dar também tudo. O básico, o necessário, dentro das condições de cada um, é o melhor que a gente pode dar. E dar a ciência perfeita da forma que nós vivemos, as condições materiais, e conectar com o espiritual, essa criaturinha desde pequena. Porque senão a gente vê casos, muitos por aí, o mundo não dá depois. Já a pessoa que se ama foi capaz de amadurecer
e de ter uma boa imagem de si mesma, sentindo-se capaz de gerir a sua própria vida, sendo responsável por si, embora não prescinda da colaboração dos outros. Esse estágio é o que nós buscamos incessantemente e não sabemos. Isso é um pouco da ansiedade que cada um sente dentro de si. É de se sentir-se confortável dentro de si próprio. É a melhor sensação, é a riqueza interior. Pode não estar muito bem em outras coisas materiais, mas dentro de si a criatura está tranquila, está fazendo o melhor. Então ele não vai adoecer por desmando dele. Então esse é um estágio que todos nós buscamos. Embora a gente não entenda os chamados. É aquele chamado da dor, da dificuldade. Mas a gente nem quer saber desse chamado. Mas ele vem incessantemente. Ela está bem consigo mesmo e, portanto, projeta para os outros o amor que traz dentro de si. Somente quem tem amor pode dar amor. O egoísta, aqui representado como uma criança, não tem amor por si, pois ainda não se vê como o centro do mundo. Nada vê além do seu próprio interesse, ao qual os outros devem atender. Ele é inseguro, frágil e medroso, por isso não consegue amar. Acho que todos nós, em algum ponto, a gente assimila e já teve muito disso, essa fragilidade, esse medo de tudo, das coisas, mas sabe que já passou por momentos de maiores reveses nessa vida, já que deu as condições de a gente estar aqui, né? Estar na quantas situações nós pensávamos não poder transpor e aqui estamos. Seguimos a nossa trajetória de altos e baixos, quedas mas sempre com muito amparo. E aí cria-se um pouco do equilíbrio que nós precisamos. Amar sempre é a melhor solução. Quantas atitudes bruscas é tomada sem o sentimento do amor? A revolta, tantas e tantas outras. Marco Aurélio Dias da Silva, notável médico e escritor, afirma: o nível adequado e desejável para a autoestima implica respeito e admiração por si próprio, e não se pode confundir com narcisismo. Este é primo irmão do egoísmo e resulta da mesma causa básica, fragilidade interior e o desapego de a si mesmo. São tão grandes que o indivíduo sente uma compulsiva necessidade do reconhecimento externo. Hoje parece que persegue, né? Essa situação a gente falou bastante no estudo sobre as pessoas se preocupam muito com o externo, mostrar o que possuem, a beleza que se consegue pelos cosméticos, pelas roupas, por tudo mais, mas não conseguem destransparecer, vamos dizer assim, se existe essa palavra, a fisionomia no fundo do olho, do sentimento
pesaroso, do mal-estar que se mostra dentro de si. Então toda melhoria ela se dá de dentro para fora. Não adianta eu mostrar um externo bonito, legal, me postar de alguma forma, se eu não estou no interno assim. Então o amar parte disso. Cada situação, quem mais deve nos amar somos nós mesmos. E repartir esse sentimento com os outros. Se compadecer e ir lá auxiliar aquele que está precisando. Sem espera nenhuma. Também era uma lição de hoje. De nós não esperarmos reconhecimento de nada. Somente pelo prazer de sentir no interno somente. Não precisa ninguém saber. Mas nós sabemos o quanto nos faz bem se dedicar a algo, fazer por alguém, elevar uma prece por alguém que está necessitado ou por alguém que a gente nem sabe. Às vezes o pensamento vai mais longe e aí a gente fica pensando milhões, bilhões e bilhões só nesse nosso Brasil, de pessoas que acordam no mesmo horário que tu acorda ou mais tarde e têm os seus trabalhos, têm as suas vivências. Imagine quantas e quantas situações, quantas vidas, quantos mundos íntimos, né, perambulam e que colaboram com a energia do planeta. E só vai ser melhor o ambiente espiritual, que é o que vai dar condições materiais também melhores, quando vibrarmos melhor. Agradecermos com imensa gratidão por tudo que a gente recebe todos os dias. É agradecer por todo... Eu agora encerro esse ano na minha vida, mas eu fico pensando assim, várias vezes eu vim aqui e o quanto isso me faz bem e fez bem para alguém, e quantos são auxiliados fora dos nossos olhos físicos, quantos se recuperaram, quantos já estão trabalhando no plano espiritual desta casa. Então é a satisfação, é um pouco do dever cumprido que a todos nós compete. Precisamos ainda fazer mais, mas nos dá a satisfação de ter estado com vocês mais um ano, todos juntos aí. As lutas vêm, mas o trabalho é o trabalho do nosso aperfeiçoamento. Não tem como mudar. E o espírito não dá saltos, ele evolui conforme as necessidades e as dificuldades que vêm. Senão nós nem estaríamos buscando entender o que se passa dentro do nosso íntimo. Então que a gente possa projetar muitas coisas boas, usar o projetor nosso e alguma situação adversa que vir, a gente sabe. Está dentro do nosso processo e temos as forças necessárias. Que assim seja. Assim seja. Gratidão pela palestra de hoje, por cada irmão e irmã que por aqui passaram, que cada um possa levar muita luz, boas energias a seu lar, junto da sua família, que possamos nos reencontrar novamente na próxima reunião junto desses irmãos nesta casa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair